E olha, para isso, a gente também aprende um pouco mais sobre a nossa saúde. Hoje, no hepatite C, que é uma doença infecciosa causada por um vírus e que afeta sobretudo o fígado. Envolver uma forma crônica da doença que leva a lesões no fígado, como a cirrose e câncer hepático. Vou mostrar depois como é que você faz a higienização dos utensílios de manicure, que a gente sabe que através dele tem uma porta de entrada para essa doença, que é a hepatite C. Mas antes a gente vai entender melhor o que é a hepatite C com o doutor, que é especialista em hepatologia e transplante de órgãos abdominais, especializado em cirurgia geral e do aparelho de... Por favor, muito obrigada por ter vindo. Muito bom te receber. Muito obrigado. E vamos sentar ali para a gente conversar um pouco mais. A nossa produção trabalhou para entender um pouco mais sobre a hepatite C, conversar com quem tem essa doença, com quem convive com essa doença há alguns anos. Mas que você explicasse para as pessoas em casa. Eu dei uma breve iniciação do assunto. É um que afeta diversos setores da sociedade e áreas... muito citou bem a questão da esterilização de materiais. Isso acontece em salões de laboratórios de odontologia, acontece em escritórios ou oficinas. Então, todas essas circunstâncias onde existe invasão da pele, pode haver... E alguns cuidados especiais devem ser tomados. Eu vou citar aqui um exemplo da tatuagem, onde muitas pessoas falam, né? Então, se abre a agulha estéril para mostrar ao cliente, o cliente se sente seguro, mas na verdade, muitas vezes, e ele fica viável fora do corpo até 3 dias. Então, se ele utiliza a mesma tinta para 2 pessoas, por mais que ele troque o frasco de tinta que ele utiliza para tatuagem. Puxa. Então, pode estar aí a transmissão. Então, são pequenos detalhes que acabam a questão da transmissão do vírus. Aí você falou da tinta que pode ficar ali guardando esse vírus. Sei, as mulheres, talvez você não saiba, mas assim, quando a gente machuca a unha, fazendo a unha, tira um bife, vai ali o esmalte ou a base, entra em contato com esse sangue. Nesse esmalte também pode... Qualquer exposição a sangue contém vírus de hepatite. E qualquer área que você use, se esse utensílio não for esterilizado adequadamente, ele pode transmitir. Mesmo que seja no próprio esmalte, os alicates são esterilizados, né? Hoje em dia está todo mundo muito de olho. Sim, mas o frasco de esmalte pode colonizar, não tem dúvida. O mesmo pincel, né? É o pincel que se diz, né? Então, o mesmo pincel, e esse pincel coleta sangue, depois esse pincel vai lá, coleta mais sangue, coloca dentro do mesmo frasco, e esse frasco vai acumulando uma carga que num determinado momento vai ser capaz de transmitir o vírus. Então, esses cuidados, poucos locais você vê, em poucos locais você vê uma estufa que a 100 graus, que é o suficiente para esterilizar o vírus. Então, é frequente a hepatite C? É mais frequente do que a gente imagina? Ela é mais a hepatite C é hoje no Brasil em torno de 2 a 3% das pessoas. Então, se a gente for calcular no Brasil uma população que é o que estamos atingindo, acho que o último censo mostrou 191 milhões de habitantes no Brasil. A população cresceu pouco nesse período, próximo de 200 milhões. Se nós falarmos em 2%, dá muita gente. É muita gente. E quando você pega as estatísticas de tratamentos, você vê que estão sendo tratados em torno de 10, 15 mil pessoas, talvez estejam em tratamento. Qual a diferença das demais hepatites? A hepatite C, a diferença é a cronificação. As outras hepatites, 99,9% das hepatites são eliminadas depois da inoculação do vírus. A hepatite B
90% a 95% o corpo. A hepatite C, o corpo só elimina entre 10% e 20%. Então, 80% a 90% permanecem no corpo. E de uma forma silenciosa. Então, a hepatite C, ela não dá um sintoma agudo. É isso que eu ia te perguntar, não tem sintoma? Não. É comum a criança ir num local e comer algo contaminado. E a contaminação normalmente por fezes humanas. Então ela vai num ambiente de praia, onde tem aquele mar, aí ela vai e come frutos do mar, colhidos ali mesmo, ou ela vai comer uma verdura que foi mal lavada, fica amarelinha, fica indisposta. Isso é uma hepatite com sintomas. A hepatite B também, muitas vezes ela dá sintomas numa pequena minoria dos casos. Então, contaminam e vão evoluindo sem perceber. E quando percebem, estão numa fase avançada. Existe uma pesquisa que mostra qual é a contaminação mais frequente da hepatite C? A contaminação é nos usuários de drogas. E os usuários de drogas, da mesma forma que eles imaginam que, por exemplo, a droga inala se aspira a droga. O usuário pode pensar, mas eu não tenho contato com o sangue. Muitas vezes ele compartilha o objeto de aspiração. Então ele inala a droga e o colega que inala a droga faz um efeito irritante na mucosa nasal, por dentro, faz com que a mucosa sangre e sangra no objeto de inalação. Então quando vai para o outro colega inalar, ele aspira o sangue do anterior, que ficou dentro porque sangrou na hora de inalar. Então, apesar de não ser injetável, que os usuários de droga podem pensar, não, eu não uso droga injetável, usar droga injetável, eu não compartilho a mesma seringa. Então, nessas situações, antes que há um tempo atrás utilizavam vitaminas para jogar futebol. É mesmo? Em algumas áreas, principalmente na região norte do país, e eles iam jogar futebol, eles injetavam com vitamina B, eles se sentiam mais fortes jogando futebol. E antes do jogo, eles a mesma seringa. Então aí era contaminação. Mesmo assim. Na verdade, falou-se muito da contaminação, é um vírus que morre mais rápido, então, do que o da hepatite C. Ele é muito menos resistente, tanto que existem muito menos portadores do HIV da hepatite. Bom, nós fomos conhecer de perto a história do senhor José Carlos, lá do Acre, anos. E, como a gente acabou de ouvir, é uma doença silenciosa, ele acabou desenvolvendo a cirrose, conseguiu fazer um transplante há um mês para a gente entender um pouquinho todo esse drama. Vamos assistir juntos. Meu nome é José Carlos Afonso de Souza, 51 anos. Eu era doador de sangue e lá no ano de 1993, a parte social me chamou à parte, comunicando a presença do vírus. Fui a uma médica e ela me indicou do interferon. Passei um ano tomando esta medicação, não houve nenhuma alteração com o tratamento e segundo é que era lento o processo de agravamento. Em 2012, procurei novamente o médico, a médica. Ela me comunicou após os exames que eu estava com um processo, através de exames, não tratamento em si, indicando
a fazer parte da lista para transplante aqui em São Paulo. Bom, na verdade, recebi o telefonema para me dirigir ao hospital. Eu fiquei muito, quando cheguei a lagrimar, tanta felicidade. Não houve nervosismo. A recuperação está sendo boa. Segundo é que durante a estadia no hospital, eles observam diariamente a doação de órgãos. Ele é uma forma de salvar ou ajudar, e isso é importantíssimo, assim como a doação de sangue. Então, doador de sangue eu já era anteriormente. De órgãos, a gente vai trabalhar em cima disso também. Nada de bebida alcoólica, gordura e sal. Eu já e vou continuar não gostando, com certeza, e constar bastante. Para melhor.